Muito bom dia, queridos irmãos e amigos. É uma grande alegria e prazer estarmos juntos para tempo de adoração, de louvor, de gratidão, de exaltação do nome do Senhor, para lermos e ouvirmos a sua palavra, para entoarmos hinos de louvor. Aproxima-se também o tempo em que voltaremos à casa de oração. De hoje a 15 dias, dia 7 de junho, nós já estaremos juntos. Daremos mais informações dentro de pouco tempo, porque iremos a ter 2 cultos logo pela manhã. Um às 9 até às 10 e um das 11 até ao meio-dia. Na quarta-feira, dia 3 de junho, nós já vamos abrir a casa de oração, já vamos ter o nosso culto de estudo bíblico e oração em conjunto aqui. Mas daremos mais à frente alguma informação. Muito obrigado a todos os irmãos pela vossa participação, por terem estado junto de nós e nós junto de vós e termos-nos ajudado mutuamente neste tempo, num tempo de luta, de grande exigência a todos os níveis, mas Deus nos abençoa. Em tudo dai graças, como diz a palavra de Deus, e nós damos graças ao Senhor por este tempo e por estarmos aqui hoje. Estamos aqui, a nossa mente está convosco, o nosso coração está convosco. Boa parte dos vossos rostos, a nossa mente, estão aqui guardados. Quase que os encontramos por aqui. Estamos perto do nosso reencontro. Que o Senhor vos abençoe. Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes. Louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo o sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Louvem todos o seu nome, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver a tua beleza, me leva a adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: és o meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre tudo, tu és exaltado.
Continuamos ainda dentro desta temática ligada à família e a nossa reflexão hoje vai ao encontro das famílias e de algumas preocupações que nós temos e também os pais têm sobre a sua própria família. O nosso grande desafio é sobre o edificarmos a nossa família sobre valores espirituais que nós encontramos na Palavra de Deus. Um dos assuntos que nos preocupa a nós e preocupa a sociedade, com certeza todos nós estamos preocupados, tem a ver com a mentira. E nós escolhemos hoje uma família, Abraão, Isaque, Jacó, seus filhos, para nos servirem de exemplo sobre os danos que a mentira traz sobre a família. Se nós queremos que a nossa família, os nossos filhos no futuro, revelem integridade e verdade nas suas palavras, nos seus atos, nós temos que iniciar essa sementeira na nossa própria casa, na vida dos nossos próprios filhos. Hoje há dificuldade em saber quem está a falar verdade e quem não está a falar verdade, e até nos meios de comunicação social nós temos notado que nem sempre o que se diz é verdade. E às vezes as imagens não correspondem às legendas, nem as legendas às imagens. Nós encontramos este versículo que diz o seguinte: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ao falar desta família, de Abraão, depois de seu filho, de seus netos e bisnetos, estamos a falar talvez da família mais conhecida das Sagradas Escrituras, de todo o Velho Testamento, mas também os problemas que esta família teve que enfrentar quanto à mentira. Porque há aqui como que uma passagem de geração para a outra geração deste problema que trouxe danos profundos, não só a Abraão, não, a Isaque, a Jacó e aos seus filhos. Então, o nosso primeiro texto que nós vamos ler, e vamos olhar 3 textos, em Gênesis capítulo 20, Gênesis 26 e Gênesis 27. O que nós encontramos em Gênesis capítulo 12 é que houve fome sobre a terra, sobre o lugar onde estava Abraão, e ele teve que descer ao Egito. Este é o primeiro texto que nos fala deste problema que reside no facto de Abraão ter mentido. Havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar, porque a fome era grande na terra. E estando ele prestes a entrar no Egito, disse a Sara, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão e te guardarão com vida. Diz: Peço-te que és minha irmã. A sugestão que Abraão está a dar a Sara é que quando chegarem ao Egito, ela se apresente como sua irmã e não como sua esposa, porque temia pela sua vida. Abraão temia pela sua vida. E pensava ele: possivelmente me vão matar a mim para ficar com Sara. Quando chegamos ao capítulo 20, temos um outro segundo relato de fome. E Abraão tem que partir do lugar onde se encontrava para ir para uma outra terra, para o meio de um outro povo. Então diz o seguinte, capítulo 20 de Gênesis, versículo 1. Partiu Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou em Cádiz e Sur e morou em Gerar. Havendo Abraão dito a Sara, sua mulher: És minha irmã, enviou a Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: Estás para morrer por causa da mulher que tomaste. Ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não se havia chegado a ela, por isso perguntou: Senhor, matarás também uma nação inocente? Não me disse ele mesmo: É minha irmã. E ela também me disse: É meu irmão. Na sinceridade do meu coração e na pureza das minhas mãos fiz isto.
Então lhe disse Deus em sonho: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te impedi de pecar contra mim. É por isso que não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta e rogará por ti para que vivas. Levantando-se Abimeleque de madrugada, chamou todos os seus servos, e quando falou estas palavras aos seus ouvidos, os homens temeram muito. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe perguntou: o que nos fizeste? E em que pequei contra ti para trazer sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Tu me fizeste o que não se deve fazer. E o que é que Abraão fez que não se deve fazer? Mentiu. Até as melhores famílias têm aquilo que nós chamamos, numa metáfora, usamos uma metáfora, até qualquer família, por muito virtuosa que seja, tem o seu calcanhar de Aquiles. O que é isto, o seu calcanhar de Aquiles? O seu ponto fraco. Na história de Abraão, há este ponto fraco, a mentira. E ele vai passar este ponto fraco para as gerações vindouras. Aprendemos com Abraão e com sua família, de uma forma amarga, os malefícios que a mentira traz à vida das famílias. Ainda que não haja famílias perfeitas, não é ou não há desculpa para mentirmos ou percorrermos algum caminho onde haja falta de integridade e de honestidade. Pelo contrário, é um desafio para as famílias do século XXI que elas sejam íntegras, verdadeiras, honestas. E quando elas falam, sejam tidas como verdadeiras. Nós precisamos de aceitar como verdadeira a palavra de qualquer irmão da nossa comunidade. E é uma tragédia quando nós violamos este princípio elementar. Por outro lado, o insucesso do lar dos nossos filhos pode ter começado no nosso próprio lar. Quais as causas? O nosso mau exemplo. Se os nossos filhos cresceram ao lado de pais que mentem, arranjam desculpas, que ensinam o seu filho a encontrar desculpas para justificar qualquer falta. E ele está, portanto, este pai, esta mãe, esta família, está a semear frutos muito amargos em relação ao futuro. Porque o seu filho vai ter tendência a imitar esta falta de valores espirituais e morais na sua relação com outras pessoas. Então vamos falar agora, de uma maneira muito objetiva, do pecado que prejudicou grandemente aquela família. Abraão, Isaque e Jacó. E o que é que prejudicou grandemente aquela família? A mentira. Já lemos dois textos. Quando Abraão teve que sair do espaço onde ele se encontrava, primeiro para descer ao Egito, depois para descer ao lugar dos filisteus. E nos dois lugares ele cometeu o mesmo erro. Ele mentiu. Talvez o medo de ser morto, o facto de Sara ser uma mulher muito bonita e cobiçada, ele temesse pela sua própria vida, fraquejou na sua confiança em relação ao Senhor Deus. Porque Deus o orientou para descer ao Egito, Deus o orientou para descer junto dos filisteus. E se Deus lhe tinha feito promessas, Deus iria cumprir essas promessas. Não iria falhar no cumprimento dessas promessas. Abimeleque sentiu-se prejudicado e ofendido com a mentira de Abraão. E este pagão pergunta a este homem justo:
fizeste, o que nos fizeste, e em que pequei eu contra ti para trazer sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste o que se não deve fazer. Porque não se deve mentir a ninguém. Nem aos estranhos, nem aos que estão em casa, nem aos que fazem parte da nossa própria comunidade. Se queremos construir uma família feliz, em primeiro lugar temos que lhe ensinar, entre muitos outros valores cristãos, a verdade acima de tudo. É muito importante que quando nós falamos alguma coisa, não precisamos de repetir. Ela é aceita, porque nós estamos a falar a verdade. E as pessoas habituam-se a que da nossa boca não saia mentira. Isto também nos leva a assumir a responsabilidade dos nossos próprios atos. A grande desilusão que alguns cristãos provocam, e neste século XXI também, é o não viverem à altura do conhecimento que possuem. Os cristãos têm conhecimento, mas não praticam. Não praticam. E hoje é muito difícil, por causa do mau testemunho que há por parte daqueles que se dizem discípulos de Jesus Cristo, seus seguidores, as suas vidas não revelam estes elementos importantes. Como a integridade, a honestidade, a verdade, a palavra. O sim, sim, o não, não. O não ensinam estes valores aos seus filhos. Pelo contrário. Eles, os pais, ajudam os seus filhos a encontrar desculpa para a escola. Desculpa para não fazer algum trabalho prático. A mentira de Isaac. No capítulo 26 do livro de Gênesis, encontramos agora Isaac, filho de Abraão. A história de Isaac é tirada a papel químico da história de seu pai. Como muitas das nossas histórias, nossas como filhos, e agora já somos pais, são como tiradas a um papel químico daquilo que foram os nossos pais. Nós imitamos os nossos pais. Se os nossos pais foram íntegros, nos ensinaram a não mentir, nós continuamos a ser íntegros e não mentimos e estamos a ensinar os nossos filhos. A mentira é um problema gravíssimo. É um problema gravíssimo do século XXI. Nós não acreditamos nas instituições. Até podem ser instituições religiosas. Tudo está posto em causa por causa da mentira. Não acreditamos nos políticos. Não acreditamos nos programas que nos são apresentados. Não acreditamos nas notícias que ouvimos. Porque mais tarde vem um comunicado em que não é verdadeira a notícia. Foi-nos dito uma coisa e afinal é outra. No capítulo 26, versículo 6, diz assim: habitou Isaac em Gerar, no mesmo espaço para onde foi Abraão, terra dos filisteus. Para trás ficou a promessa de Deus, abençoar a sua descendência. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Até parece que tinha sido um homem perfeito. Mas tinha um ponto fraco. Abraão. A mentira. Isaac. A promessa passa para os seus lombos. Depois do versículo 7. Perguntando-lhe os homens do lugar acerca da sua mulher, disse: a minha irmã. Porque temia, dizendo: é minha mulher, para que, dizia ele, não me matem os homens do lugar por causa de Rebeca, porque é muito bonita, muito formosa. Ora, tendo Isaac permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac estava acariciando a Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela.
disse a Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Que é isto que nos fizeste? Porque é que nos mentiste? Porque traíste a nossa confiança nas nossas relações. Sendo tu um estrangeiro, um estranho, e nós vos recebemos de braços abertos. E disse ele: facilmente me teria deitado, eu ou alguém do meu povo, com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. Coisas erradas. Então aqui está uma imagem tirada a papel químico da vida de Abraão, que se repete na vida de Isaac, e agora nós vamos avançando um pouco para a frente e vamos ver Jacó. Jacó vai revelar problemas muito complicados na sua família por causa da mentira. E aqui na vida de Jacó e de seus filhos, a mentira revela-se ainda de uma forma mais profunda. Tornou-se extremamente prejudicial à relação de toda a família. À relação de toda a família. E a mentira, causou danos tais que nunca mais aquela família foi igual. Então, vamos ver em primeiro lugar a mentira de Rebeca. Rebeca, esposa de Isaac. Ela toma a iniciativa de ajudar seu filho Jacó. Diz-nos a história que Jacó tinha tendência natural para gostar mais de Esaú. Era um homem do campo, um homem de caça. Enquanto que sua mãe tinha a predileção por Jacó, um homem mais das tendas, que andava ali próximo, que não se afastava das saias da sua mãe. Jacó estava velho, perdeu a visão. Chegou o momento, segundo ele, porque se aproximavam os últimos anos da sua vida, de abençoar os seus filhos. E diz-nos o texto: quando Isaac estava velho e os seus olhos se enfraqueciam, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: eis-me aqui. Disse-lhe o pai: agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que morra. Estas são as palavras de Jacó de Isaac para Esaú. Ali ao lado, um ouvido ouviu estas palavras de Isaac para o seu filho primogênito. Neste caso, era Rebeca. E Rebeca vai engendrar todo um plano de mentira para substituir Esaú, enviando Jacó em seu lugar, e o pai poder dar a bênção paterna, a bênção do primogênito, a Jacó. Esta família nunca mais será igual. As coisas vão correr mal. Ainda que a misericórdia de Deus e a providência divina continuem e abençoou, como nós sabemos, grandemente a vida de Jacó. Mas não podemos justificar a mentira para atingirmos os nossos fins, de maneira nenhuma. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouviu o teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me caça, faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, filho meu, ouve a voz naquilo que eu te ordeno. E reparem o que vai dizer Rebeca. Vai ao rebanho, traz-me de lá 2 bons cabritos e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Isso chegou a Rebeca, sua mãe. Mas Esaú, meu irmão, é peludo e eu sou liso. Porventura meu pai me apalpará e serei a seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Disse-lhe sua mãe: filho meu, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz, vai e traz-me os cabritos. E o que Rebeca está a dizer a Jacó é: eu assumo todas as responsabilidades
desta mentira. Então ele foi, tomou-os e trouxe-os à sua mãe, fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois Rebeca tomou os melhores vestidos de Esaú. Vai disfarçar seu filho mais novo como sendo o seu filho mais velho. Veste-lhe a roupa de seu filho mais velho. Vestiu Jacó, seu filho mais moço, com a pele dos cabritos, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Então pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Ele veio a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Não via. Jacó pergunta. Desculpa, Isaac pergunta: quem és tu, meu filho? Era um dos filhos, era. Respondeu-lhe Jacó, seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Outra mentira. Fiz como me ordenaste. Outra mentira. Levanta-te agora, assenta-te e come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaac a seu filho: como é que tão depressa achaste, filho meu? Como é que tão depressa apanhaste a caça e chegaste aqui tão rápido, com o guisado já preparado? E respondeu-lhe ele, outra mentira: o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Esta mentira agora envolve até Deus. O teu Senhor, Yahvé, enviou ao meu encontro a caça, então eu a preparei para este momento tão especial entre nós. Então disse Isaac a Jacó: chega-te aqui para que te apalpe e veja se és mesmo meu filho Esaú ou não. Há dúvidas. Há dúvidas. Isaac sente-se conduzido em erro. Então chegou Jacó a Isaac, seu pai, e ele o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Ele não reconheceu, pois as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E lhe disse: tu és mesmo meu filho Esaú? Pergunta novamente Isaac. Respondeu ele, Jacó: eu o sou. Então disse: faz chegar isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, e trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaac ao seu pai, e também lhe disse Isaac, seu pai: aproxima-te agora e beija-me, filho meu. E se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das vestes dele, Isaac o abençoou, dizendo: eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Isaac abençoou Jacó, pensando que estava a abençoar Esaú. Muitas mentiras. E a mentira tem sempre um fruto muito amargo. Não pensemos nós, tentando justificar o meio, que ela nos traz frutos agradáveis. A misericórdia de Deus é que nos vai ajudar a resolver estes problemas da mentira. Confessando nós o nosso pecado, com base no arrependimento. E Deus sarará a ferida que abrimos no nosso coração através da mentira. Então o que nós encontramos aqui, primeiro, Jacó falsificou a sua identidade. Coisa muito fácil hoje falsificar a identidade. E reparem que o nosso maior património como seres humanos são os nossos dados pessoais. Não há património mais valioso para nós do que os dados pessoais. E tudo o que o mundo hoje, da forma como ele se está a organizar, o que ele quer saber é os nossos dados pessoais. E quem dominar os dados pessoais, domina o mundo. Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Envolveu Deus na sua mentira. É uma tentação muito grande nós envolvermos Deus em coisas que não são legítimas. É como que nós estivéssemos a lavar uma mentira para a purificar.
Isaac tenta fazer isso. Disse Isaac a seu filho, portanto a Jacó: como é isto que tão cedo achaste a caça, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. O teu Deus enviou a caça ao meu encontro. Ele não tinha caçado nada. O que estava ali eram 2 cabritos que sua mãe mandou trazer de entre o resto do rebanho para que ela preparasse o bom guisado a Isaac. Ela, Rebeca, sabia o paladar de seu marido. Então ela tinha todas as qualidades para fazer um guisado que o seu marido gostasse. Preparou-lhe o pão como Isaac gostava. E levou-lhe vinho, um manjar. Aquilo que deveria ser uma festa transforma-se num pesadelo. Para finalmente o seu filho Jacó selar este encontro e a sua bênção com um beijo. Então disse Isaac a seu filho: como é que tu tão cedo achaste, filho meu? O Senhor, teu Deus, mandou a mim. Então disse Isaac a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú ou não. E mais à frente diz o seguinte: e abençoou-o e disse: és tu, meu filho Esaú, és tu mesmo. Então disse: faz chegar isso perto de mim para que coma a caça, meu filho. Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes e o abençoou. O beijo de Jacó também é um beijo de mentira. Ele não é um beijo que possa identificar o sentimento do ato perante o qual ele estava, induzindo em erro o seu pai. E se há coisas que nunca se podem alterar, é o desejo de uma pessoa, chegou ao fim dos seus dias e desejou que algo acontecesse. Não se pode tocar. Havia dúvidas no coração de Isaac. Ele tinha razão para estas dúvidas, mas os seus olhos enfraquecidos, a sua idade avançada, não conseguiram decifrar a trama na qual ele estava metido. Os meios não justificam os fins. E nós vivemos numa sociedade onde ela pensa que os meios justificam os fins. Mas o que nós queremos dizer neste tempo de reflexão é que no seio da igreja, no meio dos discípulos de Jesus, a mentira não é tolerável. O mundo pode ter a mentira como uma virtude. É o caminho dos espertos. Mas no meio cristão, entre os discípulos de Jesus, de maneira nenhuma Deus irá tolerar a mentira. E deu-nos exemplo disto no livro de Atos dos Apóstolos, quando Safira e Ananias venderam propriedade e trouxeram o dinheiro e o depositaram nos pés dos apóstolos. Venderam por 50, trouxeram 25, dizendo: estamos nós aqui a usar números fictícios, este foi o valor da propriedade, aqui estava. E para que a igreja entendesse desde o princípio que a mentira nunca seria admissível entre o povo de Deus, o fim trágico de Ananias e Safira não se fez esperar. Porque Ananias mentiu, veio atrás a sua esposa e mentiu também. E o fim é trágico para os mentirosos. Porque dos mentirosos não é o reino dos céus. Nós estamos precavidos, a palavra de Deus é objetiva, dizendo: o reino de Deus ficarão de fora os mentirosos, os adúlteros, os hipócritas. Um conjunto de coisas que a palavra de Deus nos indica que aqueles que tais coisas praticam nunca poderão herdar o reino dos céus. Entre esses estão os mentirosos incorrigíveis.
os que morreram na sua própria mentira. Porque Jacó teve tempo de ter um verdadeiro encontro com Deus no Val de Jaboque, onde ele luta com o anjo do Senhor, pedindo a bênção, sem a qual ele não iria sair do Val de Jaboque se Deus não o abençoasse. Porque sem a bênção de Deus não valia a pena dar nenhum passo em direção ao encontro de Esaú. Porquê? No final, Esaú, quando descobriu a mentira, ameaçou de morte. E o que ele diz é: Esaú passou a odiar Jacó. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo, os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei Jacó, meu irmão. O que o Esaú está a dizer é: o meu pai vai morrer após a morte do meu pai, para não lhe dar nenhum desgosto, eu vou matar meu irmão. E Esaú vai sempre revelar uma vida afastada de Deus. Uma vida afastada de Deus. Jacó vai pagar muito caro a sua própria mentira. Mesmo que tenha sido instigado por sua mãe. Mesmo que tenha sido sua mãe a planear toda aquela tramóia. Porque muitas vezes nós mentimos instigados por outros. Não há desculpa para a mentira. Então, todos nós conhecemos a mentira dos filhos de Jacó. E Jacó vive uma mentira durante anos. Ele vive um desgosto durante anos por causa de uma mentira de seus filhos. Então, no capítulo número 37, nós encontramos um relato em que a providência divina está a dirigir a vida de um jovem, o seu filho mais novo, o filho mais novo de Jacó, José. Ainda que depois venha Benjamim, os filhos da sua amada Raquel. Então, por causa das grandes revelações e sonhos que Deus revelou ao coração de José, ele os partilhou com seus pais. Estes sonhos, sim, são verdadeiros, devem ser partilhados. Ainda que cause ciumeira no seio da família, tudo o que vem de Deus deve ser partilhado. Toda a bênção que Deus derrama sobre nós deve ser partilhada para que todos sejam alimentados por esta mesma bênção. Este grande desafio, que a vida de Jacó e seus filhos seria diferente, distinta, se têm ouvido José. Então, este José ficou conhecido como o sonhador mor. Vai ter que pagar também com amargura o ódio de seus irmãos, o ciúme de seus irmãos. Então, Jacó mandou José ir ao encontro de seus irmãos para lhe trazer notícias, como estavam a correr as coisas lá no campo. Então, diz assim no versículo 31, para abreviarmos um pouco. Eles vêm vir José, maquinam algo que seria matar José. Entre o que vão decidir e não vão decidir, colocam-no dentro de uma cisterna. Passa um grupo de amalequitas a quem vendem José. Ele vai para o Egito. Um grupo de ismaelitas passa, talvez com um grupo de camelos. Eram comerciantes, compram José e como escravo é vendido no Egito. E agora, que notícia dar a Jacó sobre o paradeiro de José? Como mentira invoca mentira e abismo invoca abismo e desvio invoca desvio. Porque para taparmos uma mentira precisamos de muitas mentiras. E quanto mais mentimos, maior é a mentira. E muita gente vive afogado na mentira, porque já não sabe distinguir entre a mentira e a verdade. Diz assim: voltando seus irmãos e disse: o menino não está lá. E eu, para onde irei? Então, portanto, isto um dos irmãos de José, Ruben. Portanto, notou que o jovem José já não estava lá. Então tomaram, repara, o plano do grupo. Tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e a molharam no sangue, enviaram a túnica de várias cores a seu pai e disseram: achamos esta túnica. Vê se a túnica é de teu filho ou não.
Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, mas ele recusou ser consolado e disse: na verdade, eu com choro hei de descer a meu filho até à sepultura. Assim o chorou seu pai. Chorou durante muitos anos. Até que seus irmãos tiveram que descer ao Egito, também por causa da fome. E lá puderam encontrar José, numa situação que lhes era favorável. Ele era como que o primeiro-ministro do Egito, o grande administrador do Egito. Mas tem que trazer uma mensagem a seu pai: teu filho José vive. Passado tantos anos, tanto choro, tanto desgosto, por causa de uma mentira que os seus próprios filhos lhe trouxeram, ele finalmente sente paz. Teu filho vive. Está no Egito. Ele chamou-te para desceres ao Egito. Conhecemos a história magnífica. Mas reparem o preço da mentira. A mentira exige um preço extremamente elevado que nós devemos rejeitar. Então é necessário que todas as famílias decidam viver no seu seio, na educação dos seus filhos, nos seus contratos, na sua relação do emprego, na sua comunicação com os seus amigos, com os seus vizinhos, verdade e somente a verdade. Qual é o ponto fraco da tua família? Poderá ser a mentira ou poderás ter um outro ponto fraco. O ponto fraco de Acã era a cobiça. O ponto fraco, o calcanhar de Aquiles de Davi e de sua família, é um outro que todos nós conhecemos. E Betseba é símbolo disso mesmo. E o incesto na casa de Davi é um outro exemplo do calcanhar de Aquiles de uma família, da imitação dos maus exemplos. Os filhos irão imitar os seus pais nos maus exemplos, mais do que nos bons exemplos. Portanto, não nos podemos dar ao luxo de ensinar os nossos filhos a mentir, porque pensando nós que os nossos filhos não irão notar a nossa mentira, não acredites nisso. Porque eles sabem quando estamos a mentir, eles sabem quando estamos a dizer a verdade. Respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, quando eu vi dentre os despojos a boa capa babilónica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cubiceios. Cubiceios. Queridos irmãos, os pontos fracos, se não forem vencidos, podem trazer a ruína a qualquer família, se ela não resistir. Precisamos de orar ao Senhor, avaliar a nossa vida como pais, procurar o nosso ponto ou os nossos pontos fracos para que os possamos vencer e colocar no nosso coração o firme desejo e propósito de coração de sermos pessoas honestas, íntegras, temente a Deus, e que ensinamos aos nossos filhos só e somente só os valores do Evangelho. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Guardará os vossos corações e as vossas mentes. Nós precisamos guardar o nosso coração e a nossa mente da mentira. Para quê? Reparem, quanto ao mais, irmãos meus, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se nisso há algum louvor, nisso pensai. Então Paulo está-nos a orientar e a incentivar para procurarmos as coisas honestas, as coisas virtuosas,
para que a nossa mente e o nosso coração nela se deleitem. Que o Senhor vos ajude a vós, todas as famílias, pais, mães. Parem, pensem. Qual é o melhor legado que podem dar aos vossos filhos? Qual é o melhor legado? O vosso exemplo. O que é que os vossos filhos esperam de vós? Exemplo. A segunda coisa mais importante, exemplo. E qual é a terceira coisa mais importante que vossos filhos precisam de ver em vós? Exemplo. A geração futura será fruto dos nossos exemplos. Que o Senhor nos abençoe e possamos colocar no nosso coração o desejo de deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e bisnetos, bons exemplos. Frutos doces de corações que seguem a palavra de Deus. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com um coração completo, pois quando deste tudo por mim. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com um coração completo, pois quando deste tudo por mim. Quero ser fiel. Vamos terminar os nossos trabalhos, o culto que prestamos ao Senhor, com uma palavra de gratidão, uma palavra de oração. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo dia. Obrigado pela bênção, Senhor, de ter-me reservado este tempo para, juntamente com os irmãos,
estarmos em espírito de adoração, de termos prestado este culto, Senhor. Tu és omnipresente e estás em todo o lado. Conheces os nossos corações, a nossa mente e a razão das nossas atitudes. E estamos gratos por Cristo Jesus, o nosso Salvador, se tem revelado nas nossas vidas e Ele nos chamou para sermos seus discípulos no século XXI. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos incentivos que tens trazido à nossa vida. Obrigado pela família, Senhor, e neste tempo em que recordamos as famílias cristãs, as famílias de todo o mundo, Senhor, pedimos-te que as possas abençoar, que abençoes os nossos filhos, que os ajudes a crescer no temor que te é devido, que nos abençoes a nós, seus pais, a dar um bom testemunho, a passar valores espirituais capazes de eles virem no futuro a imitar o Senhor Jesus Cristo. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos dê a graça de encontrarmos na nossa comunidade e no nosso meio homens e mulheres que vivem para a Tua glória, porque são imitadores, são discípulos e discípulas de Jesus. Obrigado por todo o bem que tens trazido à nossa vida. Dá-nos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.